Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. 1 Coríntios, capítulo 15, de 1 a 10. Diz assim: Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça, que foi concedida, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Glória a Deus. Meus irmãos, você já se sentiu seguro em alguma situação, certo de algo, com convicção, com certeza, e você, como dizemos lá em Minas, correu para o abraço, foi fundo, deu tudo de si, mas no final, aquilo que parecia ter tanta segurança, que aparentemente era tão convicto para ser feito, foi a ruína. Em 1940, uma ponte famosa nos Estados Unidos, Tacoma Narrows é o nome da ponte, ela foi construída e ela saiu nas manchetes como uma das pontes, além de mais bonitas, mais seguras de todos os tempos. Teve toda aquela festa política de inauguração de algo, de um patrimônio, de algo público, e saiu em noticiários, e as pessoas elogiavam, as pessoas citavam os seus arquitetos, seus engenheiros, todas as projeções técnicas, fundações e tantas outras coisas. Mas quando você dá um Google aí e pesquisa sobre essa famosa ponte, você vai ver que a grande notícia dela, na verdade, foi que ela partiu ao meio como um barco de papel e afundou poucos dias depois da sua inauguração. Às vezes, a gente parece que está seguro, mas, na verdade, precisamos sempre avaliar aquilo que realmente nos sustenta. Sabe qual era o problema aqui na igreja de Coríntio, dos Coríntios? Dentre muitas coisas que nós ouvimos e já lemos sobre este povo, é em que eles se sustentavam. E muitos deles se sustentavam nas experiências que tiveram com Deus. Muitos deles se sustentavam em cargos ou habilidades que eles possuíam. Muitos deles se sustentavam naquilo que foi construído de alguma maneira por eles mesmos. E eles se envadeciam. E eles se orgulhavam. Hernandes Dias Lopes, comentando sobre a primeira carta aos Coríntios, ele fala piamente que alguém pode ter o dom do Espírito Santo e não ser cheio do Espírito Santo. É possível? É. Porque os que são cheios do Espírito manifestam o fruto do Espírito. Mas nem todos aqueles que são, pela graça e vontade de Deus, agraciados ou usados com algum dom de Deus, necessariamente manifestam o fruto do Espírito de Deus. Nesta noite, resumidamente, o que eu quero dizer e compartilhar com vocês é que se o Evangelho não for o nosso sustento, pode ser bonito, pode ser grande a experiência, podemos ter pedigree baptista, podemos ter carteirinha de membros de uma instituição evangélica ou religiosa,
mas se não for o evangelho a nos sustentar, a sustentar a nossa fé, nós ruiremos. Nós iremos a pique. Nós naufragaremos. Então há uma pergunta para ser feita: o que te sustenta? O que está sustentando a sua vida nesse exato momento? O que está sustentando o seu coração em meio a tudo aquilo que nós temos visto à nossa volta? Porque, irmãos, você pode evitar os telejornais, você pode evitar as redes sociais, você pode viver numa negação constante de uma realidade caótica que estamos, que ainda assim você não vai ser blindado de ser atingido pelo caos que há no mundo e que não começou agora. Começou lá em Gênesis, nos seus primeiros capítulos. O que é o Evangelho? Se há um problema, e o problema é o que sustentava os coríntios, Paulo automaticamente está apresentando para eles nesses versículos a resposta a isso. E a resposta era Evangelho. Automaticamente, se há um problema na sustentação das nossas vidas nesses dias, nós também temos uma resposta para esse problema. E a resposta é Evangelho. Mas a pergunta que eu quero responder, então, se o Evangelho foi resposta da graça de Deus para sustentar ou que sustentaria os coríntios naquele momento, e se o Evangelho é também, pela graça de Deus, a resposta para nos sustentar nesses dias, então o que é o Evangelho? E você já respondeu bem aí na sua consciência se você disse boas novas, se você disse boas notícias. Se você se lembrou de Romanos 1,16 e respondeu: o Evangelho, pastor, é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Tá muito bem. Mas 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, conectado a esta passagem, diz que o Evangelho é tudo isso, mas que ele tem um propósito. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi morto, ressuscitou pelos nossos pecados ou seja, propósito, a fim de nos conduzir a Deus. Então tem um detalhe, é a vida sob a direção de Deus. Quando nós nos encontramos com o Evangelho, e esse é o questionamento de Paulo no texto, se não tiver sido em vão o que vocês receberam, então significa que ainda existe uma placa invisível aí em vocês, escrita sob nova direção. Porque se estamos debaixo do Evangelho, se cremos no Evangelho, se somos conduzidos pelo Evangelho, nós também carregamos isso. Estamos sob nova direção. Em primeiro lugar, irmãos, o Evangelho é o plano de Deus para as nossas vidas. Veja que o verso 3 começa dizendo que Cristo morreu segundo as Escrituras. O Evangelho começa no coração eterno de Deus. Foi ele quem planejou a salvação antes da fundação do mundo. Lembra de Efésios, capítulo 1? Verso 4 e 5, que diz, resumidamente, que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Lembra de Efésios 2:10, que diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, antes da fundação do mundo? Lembra que nós pregamos aqui dias atrás que os nossos planos são escritos a lápis, mas os planos de Deus são escritos a caneta porque eles são atemporais, porque eles nasceram, começaram no coração eterno de Deus. Isaías 53 já profetizava sobre isso que estamos lendo agora, que Cristo morreria pelos nossos pecados. E é interessante porque lá não está no futuro, lá está no presente. Lá não diz, e ele levará sobre si. Mas, na verdade, partes estão no passado e partes estão no presente. Ele levou, já aconteceu. Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros. É o plano de Deus. Deus não foi apanhado de surpresa pela queda do homem. O plano da cruz foi desenhado desde o início. E as Escrituras testemunham esse desígnio, desde o Cordeiro de Abraão até o sacrifício no Êxodo, tudo apontava para Jesus. Cristo morreu segundo as Escrituras. Ou seja, já havia sido dito sobre isso. É plano de Deus. Eu sei que nós temos dificuldades na parte profissional, trabalhista, de seguir planos
que parecem não se conectar ou estarem coerentes com as nossas habilidades ou até com os nossos desejos e ambições profissionais. E às vezes nós carregamos isso para o nosso relacionamento com Deus também. E a gente pensa, se o evangelho é um plano, qual é a minha parte do plano? Qual é a nossa parte no plano de Deus? Mas o nosso conforto, a nossa segurança é de que o plano de Deus foi mais do que apenas nos dar algo para nós fazermos. O que Deus fez, eu vou estar falhando porque hoje eu fui pregar numa igreja na Asa Norte e lá era grande e quando eu disse bom dia, graça e paz, acabou a energia. E eu tive que pregar no gogó a manhã inteira e agora está vindo aí o resultado. Mas o plano de Deus foi pensado em você. Não é apenas sobre algo dado para você executar, mas algo que Ele executou para te salvar e para te redimir. O Evangelho é plano, literalmente. É plano. O plano de Deus, mas um plano também para que nós caminhemos. Jesus não disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Em Hebreus não foi dito que pelo sangue de Jesus nós temos um novo e vivo caminho. É plano. Lembra do questionamento de Jeremias com Deus com relação a não ver os planos que ele anunciava acontecendo? Deus o convoca a crer e a se lembrar de que os planos dele a respeito do seu povo são de paz. Porque eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Jeremias 29:11. Em segundo lugar, a resposta de Paulo, dizendo que o evangelho deve ser o sustento da nossa vida, é nos lembrar, amados irmãos, que o evangelho além de um plano, ele ou foi um evento. O texto diz, Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. O evangelho também se baseia em fatos históricos reais. O corpo de Cristo não foi roubado, como foi muito compartilhado naquela época, para desmentir a própria profecia bíblica ou tentar confundir as pessoas. Não, Jesus ressuscitou. Sabe o que isso significa? Paulo vai continuar aqui, o capítulo 15 vai dizer que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará. Nos ressuscitará. Sabe o que significa isso? Jesus, com a sua morte, matou a morte para que os efeitos da morte não nos encontrassem mais. Pelo menos não os da eternidade. Morreremos fisicamente, mas ressuscitaremos para uma nova vida. É um evento histórico. João 20:27 diz, no texto em que Jesus aparece, para que Tomé tocasse nas suas feridas. Veja, Tomé. Toque, Tomé. Experimente, Tomé. Você está diante de um evento histórico, único, profundo, transformador, revolucionário. Isso é o Evangelho. A fé cristã não é uma filosofia, mas uma resposta a eventos concretos. Alguém já disse, acho que foi Martin Lloyd-Jones, que disse que a ressurreição de Cristo é o selo de Deus ao estar consumado de Jesus, dito lá na cruz. Deus selou, é o evento. Crer no Evangelho é confiar num acontecimento real e não numa emoção. Isso é o que nos traz segurança. Eu lembrei hoje pela manhã e estou lembrando agora novamente daquele hino do nosso cantor cristão que diz: que segurança sou de Jesus e já desfruto do gozo da luz. Sou por Jesus eleito ou herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta, minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre. Ninguém aí é batista? Rende-lhe sempre o quê? Ardente louvor. Terceiro lugar. Primeiro, o evangelho é plano. Segundo, o evangelho é evento. Terceiro, o evangelho é conquista. Cristo morreu por nossos pecados. Eu sei que a gente se admira quando a gente olha para os irmãos em Corinto
e pensamos nos diversos desafios de imaturidade, muitas vezes não tendo Jesus como centro, mas lembremos-nos que Paulo começa essa carta dizendo aos santos. Essa igreja que nós falamos como a igreja, uma das mais problemáticas do Novo Testamento, Paulo começa dizendo aos santos de Deus que moram em Corinto. Eles eram povo de Deus. Eles eram eleitos de Deus. Eles eram separados por Deus e para Deus. Esses irmãos que dava confusão até na hora de comer. Eu sei que isso só acontecia lá, não acontece nos dias de hoje. Mas dava BO até na hora de reunir para comunhão, para comer. Tinha partidarismo entre eles. Havia mais guerras no meio deles do que contra eles, muitas vezes, com relação à perseguição e outras coisas. Mas este povo foi conquistado por Jesus. Romanos 5:8 diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Colossenses 2:13-15, resumidamente, diz que ele perdoou-nos de todos os nossos pecados, despojando os principados e potestades. Quem fez isso? Cristo. Não tem gota do Zeca, não tem dipirona. Eu tô falando gota do Zeca porque lá em Minas, quando alguém adoecia, né, a gente era criança, tudo era gota do Zeca. Servia para tudo o negócio. Pensa num remédio multi, dor no estômago, dor de cabeça, febre, o que você tivesse, gota do Zeca resolvia. Alguém já usou a gota do Zeca? Pensa no negócio amargo, mais amargo do que a própria amargura em si. Dipirona e tantas outras coisas. O pecado não é removido de nós por práticas religiosas. O pecado não é removido pelo tempo. Sabe aquela ideia? Todo tempo cura. O tempo não cura pecado. Não existe uma pílula, irmãos. Não existe um remédio para dizer que isso aqui é contra o pecado. Toma e está resolvido. Mas a Bíblia fala que Cristo morreu por nossos pecados. Ele conquistou o perdão dos pecados. E na cruz ele derrotou o diabo. Nós cantamos aqui nessa noite. A cruz está vazia. Nós olhamos para ela com alegria. Nós nos lembramos dela com alegria. Nós, se a usarmos e podemos usar, deve ser vazia para nos lembrar que Jesus venceu a morte, conquistou o perdão para nós e derrotou o diabo por meio dela. Ele não apenas sofreu, Jesus na cruz triunfou. O instrumento de maldição, o instrumento de derrota se transformou no maior triunfo. Meu também, seu também. Porque Jesus faz isso nas nossas vidas. Ele transforma tragédias em bênção. Ele transforma desgraças em triunfo e em vitória. Ele tem poder para fazer isso. É conquista. Então não viva como um derrotado, porque a cruz é a sua vitória. Não viva como derrotado, porque a sua identidade está na obra consumada de Cristo. Romanos 8:37 diz que nele, ou em meio a todas as coisas, por causa dele, somos mais que vencedores. Sabe o que significa isso? É já entrar com a partida ganha. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele consumou a nossa vitória. Uma das coisas mais lindas da salvação é o lembrete de que a salvação é a aplicação da obra de Cristo em nossas vidas. Tudo que Jesus fez foi aplicado em nós. Sabe quando você pega todo o seu depósito e diz assim, vou aplicar esse dinheiro. E tem assim uma poupança grande, igual o pastor ele tem. Aplica aqueles rendimentos, Tesouro Nacional, Fundo Imobiliário, CDI, isso, aquilo outro. Jesus pegou tudo, sabe o que significa isso? Tudo e depositou em você. Ele aplicou tudo que ele fez em nós. Para colher o quê? A gente está rendendo o quê? Aquilo que ele aplicou em nós. Está sendo rendido o quê para ele? De novo, 1 Pedro 3,18. Fez tudo isso para nos conduzir a Deus. Romanos 5, verso 1. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Kit. Resolvido o problema. Jesus conquistou. Quarto lugar, o evangelho é plano, é evento, é conquista
O evangelho é oferta. O evangelho é oferta de graça e não uma recompensa por mérito. Quem fez tudo isso? O que Paulo está dizendo para os irmãos é: lembrem-se do que Jesus fez por vocês. Esta é a resposta com relação à instabilidade de vocês. Esta é a resposta, irmãos, quanto às nossas instabilidades. Qual é a resposta? Evangelho. A gente pensa em evangelho apenas às vezes como uma palavra a ser anunciada a quem não conhece o evangelho. Mas nós já aprendemos lá no nosso trilho, né, sobre Reflita o Evangelho, que o evangelho é o poder diário de Deus para nos sustentar e nos conduzir nesta vida também. O crente precisa do evangelho. Quem já recebeu o evangelho? Os coríntios, em 1 Coríntios 15, precisam do evangelho. Você que tem 10 anos, que recebeu o evangelho, precisa do evangelho hoje, precisa do evangelho amanhã, precisa do evangelho na sua vida inteira. Como já disse um autor, você precisa do evangelho para a sua vida real. Você precisa do evangelho para todos os dias. Deus oferece reconciliação, perdão e vida eterna de graça. E isso é um confronto ao orgulho humano. Tudo o que temos a fazer é aceitar com fé e humildade. Então, isso é algo para nós recebermos com gratidão todos os dias. E isso é um antídoto contra o legalismo que tenta nos conduzir como se tivéssemos que pagar por algo que já foi pago. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive algumas vezes, isso, muita bondade de Deus, pelo menos por 2 ou 3 vezes eu já tive essa experiência de estar num estabelecimento e quando chegar ao caixa para pagar, ele dizer assim: já foi pago. Alguém que te viu aí, Deus tem dessas, né? Eu tive um pastor, o pastor Elias Barbosa, que dizia que no nosso ministério pastoral, de vez em quando, Deus põe uma balinha na nossa boca, para nos adoçar um pouquinho a vida. Eu já fui em alguns lugares que eu e a Jéssica almoçando e um irmão nos viu lá e chegou no lugar e disse assim: vou pagar a conta daquele casal lá. Pensa. E nós chegamos lá e estava pago. Outra vez nós estávamos, sempre junto, né? A gente estava no outro restaurante, uma família estava próximo, no outra mesa, e quando eles foram sair, eles arrancaram as nossas comandas e foram para o caixa e disseram assim: hoje Deus vai pagar para o senhor. E eu disse: rapaz, vou nem discutir, deixa Deus te usar aí. Oferta gratuita. Será que nós não estamos numa instabilidade por causa de um legalismo que faz com que a gente tente pagar por algo que já está pago? Pare para pensar. Evangelho é oferta. Cristo ofertando sua vida por nós. 2 Coríntios 5,17, que é muito conhecido, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas foram pagas, se passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo em Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, porque está tudo pago por ele, mas é Cristo quem vive em mim, traz a mesma ideia. O evangelho não é só para entrar no céu, o evangelho também é para viver na terra. A oração do Pai Nosso é intrigante porque, dentro da expectativa judaica de revolução sociopolítica, Jesus parece desafiar a uma oração que não fala sobre fugir, sobre ir, mas sobre trazer uma cultura para cá. Venha o teu reino. Os filipenses tinham um certo privilégio sociológico e político porque eles tinham dupla cidadania, grega e romana. E aí Paulo sabiamente escreve no capítulo 3, vós sois co-cidadãos do céu. Sabe essa dupla cidadania que vocês têm geograficamente, politicamente? Vocês também têm uma espiritualmente. Vocês são cidadão da terra e cidadão do céu. Então, você vive na terra a cultura do céu. Sabe quando a gente diz assim, céu na terra? É justamente essa a ideia do evangelho. Que você viva o céu na terra. Pastor, isso significa então que eu não vou ter problemas, né? Isso significa então que eu vou ter assim uma estufa de proteção para me blindar das dificuldades, das agruras, das adversidades e dos problemas. Isso significa que viver essa cultura do céu é que eu não vou ser atingido. Eu vou viver não só o casamento nem o namoro, mas uma vida blindada. Não, senhor. Não, senhora. Não é sobre não passar pelos problemas. Não é sobre não enfrentar dificuldades. Mas é reconhecer que a graça de Deus
te sustentará em meio a eles. Deus não te livra de problemas. Deus te livra nos problemas. Evangelho é oferta. A fé em Cristo muda o nosso coração, nossos valores, nossas escolhas, nossa linguagem, nossos relacionamentos. Então nós precisamos perguntar para nós mesmos: somos como a Tacoma Narrows, a ponte lá nos Estados Unidos? Muito bonita, muito surpreendente na estrutura, mas ruindo aos poucos ou brevemente. Em último lugar, meus irmãos, o Evangelho transforma. Ele é um plano, ele é evento, ele é conquista, ele é oferta, mas ele é uma aplicação, como eu já até antecipei, a aplicação da obra de Cristo em nossas vidas. É um plano que existe desde a eternidade. Pecados foram pagos. Há uma oferta perfeita para nós. Mas acredite, apesar de tudo isso, o Evangelho não para no perdão de Deus. Nós não podemos anunciar o Evangelho apenas como crer no Evangelho, crer em Cristo e há uma oferta gratuita, mas sem essa oferta não haveria Evangelho, mas nós não paramos nisso. Lembre-se do que Paulo está dizendo, que esse Evangelho deve transformar os nossos dias. Ele é aplicável a todas as áreas da nossa vida. A solução para casamentos desestruturados, Evangelho. A solução para o que nós chamamos de maneira mais poética de deficiência de caráter, Evangelho. As confusões, incertezas, a resposta é o Evangelho. Questões que já não são mais passado, porque nunca passaram. Passado só é passado quando passa. Se não passou, não é passado. A resposta para isso? Evangelho. Vivo com culpa, como se eu tivesse uma bola de ferro nos meus pés que me impedem de romper. A resposta é Evangelho. O plano, o evento, a conquista, a oferta, tudo isso se aplica, meus irmãos, no nosso dia a dia. É o que Paulo vai dizer no verso de número 8. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Sabe por quê? Porque isso fez Paulo trabalhar. Isso fez Paulo avançar. E ele se chega a dizer, pelo contrário, trabalhei muito mais do que os outros, do que eles, os outros apóstolos, que conheceram antes de mim o Evangelho. Todavia, não foi eu não, mas a graça de Deus comigo. A pergunta não é se você sabe, eu acho que já sabia, o que é o Evangelho. A pergunta é, como você vai aplicar no seu trabalho? Ou como você lida no trabalho? Como você vai aplicar o Evangelho no seu casamento? Como você vai aplicar o Evangelho na criação dos filhos? Como você vai aplicar o Evangelho na maneira como você estuda? Com os planos ou nos planos que você faz para a sua vida? Existe uma ponte que nunca cai, e não é aquela construída em 1940. Existe uma ponte que nunca cai, e essa ponte que é que nos sustenta e nos faz atravessar, que nos faz caminhar, que nos faz chegar em novos lugares. Essa ponte é Jesus Cristo. A Tacoma Narrows ruiu por falta de base firme. Vidas sem o Evangelho desabam diante de tempestades, diante de adversidades. Mas a boa nova é que Cristo é a rocha firme, o alicerce seguro para todas as fases da sua vida, para todas as situações da sua vida, para todos os ciclos da sua vida e para todas as áreas da sua vida. Há um desafio para nós, então, queridos, nesta mensagem. Desafio para você nessa semana, uma prática pessoal é: comece todos os seus dias essa semana orando: Senhor, ajuda-me a viver hoje como alguém que foi salvo por graça, sustentado pela cruz e transformado pela ressurreição. Você conseguiria se lembrar disso nas suas orações todos os dias dessa semana? Como a aplicação desta mensagem: Senhor, ajuda-me a viver hoje como alguém que foi salvo por graça, sustentado pela cruz e transformado pela ressurreição.
Sabe por quê? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Às vezes, queridos, a gente pensa muito nisso apenas como a urgência da proclamação de uma mensagem. Mas deixa eu te dizer algo ainda além disso. O Evangelho é a urgência da encarnação de uma mensagem. Porque se eu proclamo, mas não encarno, isso não vai perdurar. Mas se eu encarno, eu proclamo como alguém que transpira nos seus poros esta verdade do Evangelho. Durante esse mês nós temos ações evangelísticas para realizarmos, temos multiplicação de pequeno grupo, temos confraternização para fazermos, temos desafios para nós avançarmos, mas tudo isso só vai glorificar a Deus se a nossa vida estiver sob esta nova direção e gestão que é baseada no Evangelho. Você pode fechar os seus olhos e pensar junto comigo nesta mensagem, nos lembrarmos que hoje também, agora, vamos celebrar a ceia do Senhor, plano, evento, conquista, oferta, aplicação. Tudo isso é o Evangelho como resposta às nossas instabilidades, como resposta às nossas ruínas, rupturas, catástrofes. O Evangelho é a resposta. Nós precisamos conhecer o Evangelho, compreender o Evangelho, viver o Evangelho. Senhor, nós oramos a Ti juntos nesta noite, agradecidos porque o Evangelho do Senhor foi pregado a nós. Este plano, este evento, esta conquista, esta oferta foi anunciada a nós. E isso tem embelezado as nossas vidas. Isso tem colorido as nossas vidas. Isso tem transformado as nossas vidas. Mas nós te suplicamos nessa noite, ajuda-nos a aplicarmos o Evangelho da salvação em todas as áreas da nossa vida. Então eu oro pelos meus irmãos aqui nesta noite. E pedimos a tua ajuda, Espírito Santo de Deus. Temos vivido dias tão desafiadores, mas não nos deixe, Senhor, vivermos por nós mesmos e para nós mesmos. Não nos deixe sermos guiados por sentimentos. Não nos deixe sermos guiados apenas por emoções, por experiências. Não nos deixe sermos guiados por vista, a confiarmos em carros ou cavalos, mas que confiemos em nome do Senhor dos Exércitos. Então nos ajude a vivermos o Evangelho. Sem o Evangelho do Senhor não há firmeza. Sem o Evangelho do Senhor não há sustento. Nos perdoa. Nos perdoa porque muitas vezes somos iludidos pelas nossas cobiças, pelos nossos achismos, que a nossa segurança, a nossa alegria está em coisas, está em conquistas humanas. Mas isso não é verdade. A nossa alegria, a nossa segurança indizível, eterna e gloriosa está em Cristo Jesus. E Ele nos ajuda a viver essa vida e a lidarmos de maneira graciosa e também perseverante com todas as situações, mas à luz do Evangelho. Então nos ajude, Senhor, a vivermos a vida na perspectiva do Evangelho, sob a ótica do Evangelho, guiados pelo Evangelho do Senhor. Que as nossas decisões sejam guiadas, baseadas no Evangelho do Senhor, no plano, no evento, na conquista, na oferta e na aplicação de que Cristo morreu por nós, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ajuda-nos, pela graça do Senhor, a vivermos além do que os nossos olhos podem ver. Assim oramos e engrandecemos o Teu nome em nome de Jesus. Amém.